Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do canal KL Show. Hoje nós vamos falar com o professor Felipe Ribeiro sobre essas novas tendências da educação física. Estou mandando um convite para ele agora aqui, só um minutinho para a gente já começar essa live que vai ser super bacana. Tá aqui, o Felipe entrou, mandou o convite, só aguardando ele aparecer. Já aceitei aqui o convite, Felipe. Uma vez. Apareceu. Fala, meu amigo Felipe, boa noite, tudo bem? Boa noite, Kevin, tudo bem? Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos falar com o professor Felipe Ribeiro sobre essas novas tendências da educação física, tanto no mundo escolar como no mundo fitness. Antes que a gente comece, eu queria agradecer de coração, Felipe, por você ter aceitado o convite, tá? E vamos para cima, que hoje a gente vai debater temas muito interessantes, todo mundo pode participar, tá? Se você perder em algum instante essa live, depois pode ir lá no canal KL Show no YouTube, que ela vai estar salva. Mas antes que eu comece, Felipe, uma boa noite, eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo aí, falasse um pouco de você, e daí a gente começa, beleza? Beleza. Primeiramente, queria te agradecer ao convite, tá? E dizer que é muito bacana essa tua iniciativa de estar trazendo conteúdos de qualidade, conteúdos inovadores, né? A gente sabe que, por conta desse isolamento social que a gente ainda vive, né? Melhorando, mas de uma certa forma, essas ferramentas digitais, elas atingem pessoas que estão em outros municípios, até em outros estados, então isso é muito importante. Então eu me chamo, para quem não me conhece, que está ao vivo aí, né? Boa noite, e para quem assistirá gravado também, no canal do YouTube aí do professor Kelvin. Eu me chamo Felipe, sou professor de Educação Física e tenho algumas especializações, né? Mas que a gente vai resumir isso aí por conta do nosso bate-papo aqui, que tem muito conteúdo para rolar. Mas, dentro dessas especializações, né, principalmente, a gente buscou fazer alguns cursos técnicos, mas, apesar disso, também, como vocês devem ter visto aí, quem está aqui na divulgação, busquei também fazer especializações de cunho comportamental, né, especializações em marketing, venda, gestão. Então, acho que isso me ajuda muito a trabalhar com tudo que eu faço atualmente. Então, hoje em dia eu trabalho, sou professor de universidade, também sou professor do Estado, né, dando aula para diversas faixas etárias. Então, a gente já deu aula desde o primeiro ano até EJA, ensino médio. Então, assim, até a questão da formação a nível superior. E também tem uma empresa que se chama Criative Esportes, onde a gente ajuda professores de educação física, principalmente, né, é o nosso mercado atual, a transformarem suas ideias em produtos que atinjam um público específico, que resolvam problemas específicos de pessoas, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso de forma resumida. Então, eu tenho esse lado aí, claro, do professor, né, que está dentro de sala de aula, para diversas faixas etárias, mas também a questão do empreendedor, né, do gestor. Então, isso me faz ter um leque de possibilidades muito grande aí para estar contribuindo aí com vocês, tá? Então, é isso, resumidamente. Beleza, Felipe. Enfim, tem tantas qualidades, tem tantas coisas que a gente vai começar a debater um pouco sobre isso, fazer essa conversa. A primeira pergunta que eu teria para ti, dando uma boa noite para todo mundo que está entrando ao vivo com a gente, que seriam essas tendências da educação física? Quando a gente fala de a educação física é um leque enorme, né? Tem muitas possibilidades. Mas quando a gente fala nessas tendências, nessas novas tendências, como é que seriam essas novas tendências, de maneira geral? Assim, Kelvin, professor, o que eu costumo falar, não só em palestras, mas para alunos, né? A gente vive um processo dentro do mercado de trabalho de mudanças constantes e a pandemia veio a acelerar esse processo, né? De habilidades que eu chamo, que antigamente eu chamava do futuro e hoje em dia é mais do que necessário a gente entender que são habilidades do presente, para agora, que nós temos que desenvolver agora. Então, dentro dessas habilidades, a gente encontra
possíveis tendências, habilidades como criatividade, inovação, gestão, marketing, vendas, né? Oratória, persuasão, negociação, habilidades com tecnologias de mídias digitais. Então, comportamento humano, relações humanas, né? Habilidades que toda empresa, todo empreendedor, ou empresa privada ou empresa pública, hoje em dia exigem que você tenha, né? Para se adequar a esse novo formato de mercado de trabalho, antes de falar de tendências mesmo. Então, e mais especificamente da educação física, né? Eu costumo dizer que para você estar dentro dessas tendências, dessas novidades de um mercado de trabalho que está mudando a cada ano de forma mais acelerada, é você desenvolver estas habilidades, que elas têm a ver com as técnicas e com as comportamentais. Então, você precisa ir para uma escola, ir para uma faculdade, que é onde você aprende as competências técnicas do seu curso. Mas também, hoje em dia, desenvolver paralelamente as habilidades comportamentais que foram as que eu citei agora há pouco, de forma resumida. E aí, o que eu, na minha opinião, né, de acordo com a minha prática, experiência profissional, não só teórica, mas muito prática também, acredito que, de forma geral, a educação física ela tende a se preencher num formato híbrido, né? Eu costumo falar muito isso em faculdades, em escolas, no meio fitness, né? Como a gente abordou agora no tema. A tendência é o formato híbrido. O que seria um profissional híbrido? Um profissional que domina tanto os aspectos presenciais quanto os digitais, né? Então, se eu trabalho com emagrecimento, que eu tenha produtos que, na área fitness, né, que tenham possibilidades tanto para pessoas que querem voltar a treinar no presencial, em academias, ao ar livre, assim como pessoas que não se sentem seguras ou que preferem, mesmo se acostumaram, ou até financeiramente, preferem treinar de forma online. Daqui a pouco a gente pode, inclusive, abordar esses formatos de produtos que envolvem o presencial e o digital. Na área escolar, a mesma coisa. As faculdades, hoje em dia, elas estão com esse formato que possibilita o aluno, ainda em pandemia, né, escolher se ele vai estar no presencial ou no digital. E os que estão no digital assistem, os que estão no presencial assistem a aula lá com a gente, ao vivo, né? Assim como os que estão em casa. E depois essa aula fica gravada, igual o que você está fazendo aqui, que é o Instagram, aqui ao vivo, mas para quem não conseguir assistir, vai lá para o teu canal no YouTube, para poder ter acesso a esses conteúdos inovadores. Então, as tendências, de forma básica e geral, elas, na minha opinião, tendem a ficar nesse formato híbrido. Seria importante que a maioria dos profissionais dominassem o formato híbrido, um profissional híbrido, justamente para poder oferecer esse leque de possibilidades ao cliente, ao aluno, né? Se você trabalha em empresa privada ou pública, claro que de acordo com a realidade, né? Redes municipais, né, na área escolar, redes estaduais, a gente sabe que há uma dificuldade muito grande desse acesso à internet, dessas possibilidades. Mas nós aqui, eu posso inclusive dar exemplo de cursos que eu fiz e formas de técnicas de aprendizado que eu utilizei na rede estadual que deram muito certo. Mas de forma abrangente, tendência para mim é o profissional que consegue abranger essas duas particularidades, que é o presencial e o online, o offline e o online, né? Então, basicamente. Perfeito, perfeito. Essa maneira híbrida que você coloca desse profissional, que realmente ela está fazendo essa mudança, né? Se você não se adequa, ela vai passando por cima e vai te cobrar ainda mais, principalmente o mercado de trabalho, né? Mas dentro do ambiente escolar, dentro do mundo escolar, como é que esse profissional hoje, seja ele numa faculdade ou seja numa escola pública, desde já não esquecendo, mandando um parabéns para todos os funcionários públicos, que hoje é dia do funcionário público, tá? Mas como é que seria para esse professor dentro da escola, uma escola pública, por exemplo, como é que seria essa tendência que ele poderia se adaptar, como é que ele poderia fazer isso, de uma escola? Show, perfeito. Boa pergunta. Inclusive é algo que eu faço bastante. Assim,
acredito que hoje em dia, algo que cresce muito, que eu utilizo bastante com os meus alunos, até porque até um tempo desse, nós não poderíamos, né? Estávamos evoluindo em escala 25, 50, 75%, agora chegamos a 100 no estado. E aí o que acontece? Nós não tínhamos a possibilidade ainda, até por decreto e por segurança, né? Questões sanitárias, estarmos ainda indo para espaços como quadra, né? Para a escola que tem a quadra, ou escolas que não têm a quadra, mas tem um espaço para se realizar a educação física. E aí eu tive que me readaptar e desenvolver habilidades como gamificação, né? Então, gamificação é uma tendência muito importante e interessante de você utilizar. E dentro de sala de aula, até hoje eu utilizo com eles, como a gente ainda está um pouco restrito, as dinâmicas, as atividades, as dinâmicas de grupo, atividades com objetivos específicos, né? Através da gamificação que eu pontuo eles e aí depois bonifico, valorizo os resultados, né, dos alunos que tiveram essas pontuações a cada mês, eu parabenizo, eu bonifico com alguma premiação, seja lá o que for, eu não digo o que é. Então isso motiva dentro de sala de aula fazer a educação física de uma forma diferenciada, mesmo lá dentro da sala de aula com espaço reduzido. Então a gamificação é uma habilidade, é uma tendência que não só para a área escolar, mas para a área fitness é importante. Quem é que não se motiva por ser bonificado, né? Por algum resultado alcançado, seja ele na área fitness estético, né? Funcional, físico, motor, ou outro de outro tipo, e na escola, resultados das atividades que eles fazem, a somatória disso no final do mês, com um ranking que vai premiar o primeiro, o segundo e o terceiro. Isso faz com que eles se sintam valorizados e motivados a estarem indo para a aula, mesmo dentro de sala de aula. E isso você pode levar para o retorno, né? Nas aulas, se Deus quiser, a gente já está retornando para dentro de uma quadra, a escola que tem, ou a escola que não tem quadra, mas tem um espaço fora de sala de aula também a ser utilizado. Então, gamificação é uma tendência que eu utilizo muito para os professores. Além disso, o domínio das ferramentas digitais, né? YouTube, a questão do que a gente não pode utilizar tanto como aluno, né? Outras que eu utilizo em faculdade ou em escolas privadas, o Kahoot, o Clickers, mas assim, as ferramentas digitais como YouTube, como o Google Classroom, como o Google Meet, né? Que são ferramentas que o professor do estado, eu não sei do município, ele tem a conta para poder utilizar. Ele pode fazer, mesmo que o aluno não tenha acesso ao vivo, as aulas gravadas. E essas aulas gravadas, mesmo que o aluno não tenha internet lá na hora, naquele momento, mas a hora que ele tiver, ele vai poder o quê? Passar a aula gravada para o link do YouTube e o aluno, clicando no link do YouTube, vai poder assistir aquela aula do professor. Então, o Google Forms, né, que é uma ferramenta de formulário magnífica, onde você pode fazer questionários, provas, simulados, você pode colocar vídeos, você pode colocar fotos. Então, as ferramentas do Google são dicas extremamente valiosas para que o profissional, né, da educação comece a dominar e possa fazer tanta gamificação, assim como aproximar mais em tempos tão distantes, né, o aluno da escola, o aluno do professor. São ferramentas de extrema importância para também não só trabalhar de forma online, mas como o sistema híbrido. Diminuir o contato de papel, né, através de simulados, possibilitar para aquele aluno que não pode vir ainda para a escola, que ele tenha um acesso a questões, a simulados através do Google Forms, como eu fazia, né? Como eu fazia também o acesso a questões dos vídeos para os alunos que podiam assistir o vídeo ao vivo, mas que não podiam também, de forma gravada, ficava para eles, né? Então, eu acho que a ferramenta do Google, né, o domínio de ferramentas digitais, assim como o processo de gamificação, ele, claro que baseado também nas questões técnicas que são importantes, né, a BNCC, a nossa profissão, né, as questões técnicas da nossa profissão. Então, assim, o técnico associado às novas habilidades de mercado, eles são muito importantes. E como tendência para a área escolar, eu acho que gamificação, que eu uso muito, está muito certo, e as ferramentas digitais nesse processo, principalmente as mais próximas, né, as mais aproximadas, as que muitos professores têm, inclusive, a conta para ter acesso de forma não restrita às ferramentas do Google, são possibilidades muito interessantes. Tá?
entre outras, né? Uhum. Mas essas são bem interessantes. É bem interessante você colocar isso, porque, tipo, a realidade de um interior como o meu, que eu trabalho aqui no interior, é totalmente diferente de uma realidade onde a gente pode ter acesso à internet. A gente sabe que na capital, praticamente o acesso está em todo lugar, mas aqui a gente tem um interior. Então, para a gente chegar nesse aluno, eu até utilizei uma estratégia interessante, ela, diga-se de passagem, eu fiz uma gravação de áudio, porque não conseguia chegar no aluno que não tinha telefone, mas a mãe dele estava lá no grupo e escutava. E algumas pessoas que não tinham celular nem nada, elas escutavam, sei lá de que maneira, mas eles davam jeito de colocar lá, eu acredito. E depois eu fiz uma pelo slide, né? Com a minha fala, misturei junto, mas mesmo assim eu sei que eu não consegui atingir todos os alunos, mas foi uma estratégia que eu tentei utilizar no ambiente escolar, numa realidade municipal. Você que está nos assistindo agora, você vai ver que a educação física ela é feita de um leque, principalmente escolar, não só é privada como pública, mas no ambiente municipal. E é bem interessante você colocar isso, que o professor ele tem que dar manusear, tentar manusear essas plataformas, essas coisas, e a maioria delas, algumas são de graça, então não tem porquê desse professor não estar participando. E como é que seria essa tendência, Felipe, no mundo fitness? Hoje, daqui a pouco, já teve aquele estrondoso boom no mundo fitness, agora todo mundo praticamente está vindo para a internet, mas como é que esse professor ele pode vir para a internet no mundo fitness, por exemplo? Perfeito. Assim, eu costumo abordar algumas questões aí que estão relacionadas à descoberta de um público, né? É muito importante de forma online, né? E de forma presencial também, você quando se forma, pega aquilo, algo muito abrangente. Você quer atender todo mundo, né? Você quer atender a criança, o idoso, claro. É uma forma de monetizar e é importante, porque você ganha experiência, você visualiza aquilo que você é mais hábil, tem mais habilidade, que você tem mais facilidade para aprender, para estudar, e daí você vai pegando a experiência prática e vendo que realmente você gosta de trabalhar. Então, para que nesse mundo fitness você possa, na minha opinião, se destacar, ser alguém especialista, né, reconhecido, para poder ter os seus produtos, que já já a gente vai falar, eu acredito que você tem que, primeiro, encontrar um público-alvo, né, que a gente chama, que eu posso dar exemplos aqui. O público-alvo é algo amplo, né? Eu vou atender, eu vou trabalhar com professores de educação física, que é o meu caso, né? Eu gostaria de atender professores de educação física. Ou o meu público-alvo é o emagrecimento, né? Só que isso é muito amplo. Professor de educação física, qual professor de educação física? Personal trainer, professor de faculdade, professor de escola, tá? E aí isso é um nicho. Só que dentro desse nicho a gente tem um subnicho, que é mais específico ainda. São personal trainers que trabalham em academia, trabalham em condomínios, são professores de faculdade que querem vender de forma online, são professores de escola que querem começar a vender seus primeiros produtos digitais, né? Ou no emagrecimento. Eu quero trabalhar com emagrecimento de quem? Emagrecimento é muito amplo, de homem, de mulher, né? Eu quero trabalhar com emagrecimento de mulheres, mas mulheres é muito amplo. Mulheres acima de 40 anos. Então, especificar um público-alvo, um nicho e um subnicho, vai fazer com que você possa se comunicar de forma mais assertiva com esse público. E daí criar os produtos, que a gente fala das tendências, né? Os produtos para questão do mundo fitness, eles são muito abrangentes. Você pode criar desde planilhas, né, a e-books que resolvam problemas específicos, né? Você pode criar consultorias online, você pode ter mentorias, você pode ter, isso eu estou falando de formato online, tá? E-books, planilhas, né? Consultorias, mentorias, você pode ter também aulas ao vivo ou em grupo, você pode ter as atividades presenciais também, o individual que a gente chama, né, que é 1-para-1, personal básico, o personal que a gente chama de small groups, que são os pequenos grupos, os grandes grupos que hoje em dia estão mais restritos, mas que também podem ser feitos. Então, assim, nós temos
diversas possibilidades de monetizar dentro desse mundo fitness, sendo trabalhando com um aluno de forma direta, eu com um aluno, com 2 alunos, fazendo a mentoria específica com o aluno, assim como também vendendo os cursos, os minicursos que podem ser para aquela pessoa específica comprar. Curso de emagrecimento, né, específico, você tendo o professor de educação física, um nutricionista, um psicólogo, né, workshops, inclusive eu já vendi workshops aí dentro desse processo, já fiz para o personal trainer específico, assim como para a questão do emagrecimento, onde eu já trabalhei muito com as mulheres, né? Mulheres, emagrecimento, mulheres entre 20 e 30 anos. Então, assim, produtos, né, tendências para a área do fitness, elas são mais enxergadas, né? Vamos colocar assim, como elas são mais visíveis pelos próprios cursos de marketing digital e empreendedorismo, né? A área escolar, ela tem, mas infelizmente não é o que muitos buscam, tanto que o bacharelado ele está em evidência aí, né? Mas eu acredito muito que as 2 áreas irão crescer cada vez mais. E você precisa ter o domínio disso que eu falei, né? Os treinamentos em grupo, workshops e palestras, e-books, planilhas, que a gente chama muito de infoprodutos. Justamente porque eu falei que o profissional tem que ser híbrido, tanto no presencial quanto no digital. Então, de tendência para o mundo fitness, eu acredito que você precisa ter produtos que abranjam a pessoa que vai querer ter a tua aula, né? Tanto no presencial quanto no digital. Então, você tem que ir para o emagrecimento, é a famosa técnica da embalagem, você vende o mesmo produto para as mesmas pessoas, só que nos formatos diferenciados. Pessoas que querem emagrecer, né? E não gostam de ir para academia. Você tem o produto do digital. Pessoas que querem emagrecer, mas gostam de treinar no conforto da sua casa. Você tem um produto para condomínio, para atender em casa, para atender ao ar livre, para atender de forma presencial lá na academia, né? Você tem os produtos para atender não só uma, mas 2 pessoas de forma online, 3 pessoas de forma online, mas também tem os para atender presencialmente na praça para pequenos grupos. Então, as tendências nesse momento, a tendência, na minha opinião, é que você tenha um leque de produtos que possa o quê? Possibilitar a resolução de um problema, né? A pessoa que quer emagrecer, né? E mulher que quer emagrecer, que está entre 30 e 40 anos, você vai se comunicar com essas mulheres. E aí você vai ter os produtos para as mulheres que querem emagrecer, mas não gostam, não se sentem seguras em voltar ainda para a academia, né? Você pode, inclusive, ter o formato híbrido na própria, na transição, a pessoa ser atendida no centro presencial, tanto presencial quanto online também, os pacotes para isso. Então, acredito que a ferramenta híbrida, como eu falei logo no início, você tem que se aprofundar nela, entender tanto do presencial, que era o que já existia, quanto do digital, que é algo que tende a crescer cada vez mais. Mas pensem que tem muitas pessoas também que ainda vão querer treinar e se sentir mais seguras com você ao lado delas. Mas muitas vão migrar para o online, até por questões financeiras também, de comodidade, né? Por questões de segurança. Ainda estamos em pandemia. Então, dominar ambos. As tendências, na minha opinião, para o mundo fitness, assim como para o escolar também, tá bom? Perfeito. Essa ideia que você coloca como inovadora, né? Querendo ou não, é uma ideia inovadora. É uma coisa que a gente teve que se adaptar. Como você colocou já da pandemia, né? A gente passou por um processo onde a gente não tinha nada e de repente a gente estava praticando atividade física com o aluno pela internet. Então hoje, se você fosse dizer para aquele professor, para aquele pai que entrou agora, está saindo da sala da faculdade de educação física, ou que já até mesmo está no mercado de trabalho, no ambiente escolar e no ambiente fitness, dando exemplo, como é que ele poderia fazer, tipo, olha, a minha ideia, eu acho que hoje eu poderia fazer isso para conseguir determinada coisa. Além de tudo isso que você já colocou como público-alvo, tal, mas o que ele tinha, tipo, primeiro ele tem que fazer égua, não, é isso aqui que ele tem que se guiar. Como é que ele poderia entrar nesse caminho? Eu acredito muito no empreendedorismo, né?
a gente falando aqui de ideias inovadoras, né? A área escolar, a área do fitness, a área do mundo fitness, ela tem as possibilidades dessa questão empreendedora. Não que na área escolar não tenha, mas a visão dos profissionais que trabalham em escola, elas não são tão direcionadas quanto de quem é personal trainer, né? Professor que trabalha em academia. E aí, o que acontece? Você descobre o público-alvo, eu acredito que, primeiro, você tem que ter habilidades em algo, né? Todo mundo tem habilidade e tem uma expertise, né? Mais em alguma coisa do que em outra. Então, você tem uma habilidade maior para trabalhar com criança, natação, ou para trabalhar com o idoso, né? O treinamento para desenvolver, para reabilitar, ou para a questão de melhora de capacidade funcional, ou em outros públicos. Então, a descoberta disso, ela vem de duas perguntas específicas, né? O que eu faço com mais facilidade que outras pessoas? Que eu tenho muita habilidade, que eu faço e que eu tenho essa habilidade tão grande que aquilo, para mim, além de ser hábil, é prazeroso. Eu gosto de estudar, de pesquisar, né? Essas perguntas são importantes desde a pessoa que está estudando, né? A cada semestre ela tem as disciplinas. E nessas disciplinas ela começa a prestar atenção no que ela tem mais habilidade, o que ela gosta mais de estudar, de pesquisar, aquilo que gera mais interesse nela. E aí ela vai, claro, com as práticas, começando a descobrir o que ela vai direcionar mais para o ambiente de trabalho dela, seja na licenciatura, no bacharelado. E daí o que acontece? É você, o público-alvo, o nicho, desenvolvimento de produtos, mas para que você faça isso, para que você tenha as habilidades técnicas são aprendidas na faculdade. E aí você vai ver se você gosta de trabalhar com biomecânica, se você gosta de trabalhar com didática, com pedagogia, né? Se você gosta de ir para a sala de aula mesmo, se você gosta de trabalhar no bacharelado com a parte de anatomia, de fisiologia, daí da parte técnica, você precisa urgentemente desenvolver as habilidades comportamentais. E eu digo isso porque a habilidade comportamental não é só venda, gestão, marketing, é comportamento humano. Para começar, é saber se relacionar com outras pessoas, relações interpessoais, relações intrapessoais, inteligência, né, controle das emoções, né, a inteligência emocional, criatividade e inovação, é você fazer além do que está na sua atribuição de cargo, seja na escola, ou seja na academia, ou seja como um empreendedor, seja na faculdade. É você fazer além. Um exemplo que eu posso dar é que hoje em dia eu trabalho muito bem com tanto ferramenta digital, quanto com planilha de Excel, com outras coisas. E isso me fez destaque dentro das escolas nesse período de pandemia, para ensinar os professores a trabalhar com ferramenta digital e para as grandes planilhas que a gente teve que fazer durante esse processo. Não sei se no município vocês tiveram, mas as planilhas que a gente teve que fazer e readaptar várias vezes. E aí, o que acontece com isso? Habilidades além das técnicas que eu aprendi na faculdade. Isso é importante a gente ter, né? E, claro, outras que eu vim desenvolvendo, não do dia para a noite, mas sempre busquei desenvolver desde quando me formei. Então, para quem é formado, eu acredito que você desenvolver habilidades além das técnicas, né? Para quem não é formado, desculpa, ainda está em processo dentro da faculdade, é buscar habilidades que eu citei logo no início do nosso bate-papo, né? Da nossa live. E para quem está formado também, né? Para quem está formado. Porque hoje essa área empreendedora ela é muito grande. Hoje, como eu falei para vocês, eu tenho produtos tanto presenciais, que é uma chamada Gian 10, né? Que era presencial dentro dos municípios para futebol, e depois ele teve que migrar para o online. Como eu ia fazer isso? Eu criei plataformas de recorrência, tipo Netflix, para que os gestores continuassem a ter conteúdos de qualidade, de gestão, de administração, relacionados ao futebol, a questões técnicas. Então, eu remodelei, eu me adaptei. Outra habilidade do futuro, adaptabilidade e flexibilidade, né? A questão de manejo de tempo é muito importante. Então, eu falo muito de produtividade, numa rotina que a gente tem de correria, né, do dia a dia. Você entender de produtividade, manejo de tempo e controle desse tempo é muito importante
para poder trabalhar, estudar, estar com a família, cuidar da sua saúde física e mental. Então, essas habilidades são importantes que vocês comecem a pesquisar. E eu e o professor Kelvin, com a proposta dele, estamos à disposição para ajudar, né, quem está assistindo agora ou quem vai assistir de forma online, a virem com a gente, né, o professor Kelvin vai deixar o meu contato, a ver, professor, como é que eu posso ir atrás disso? Como é que eu posso desenvolver um produto? Como é que eu posso ser diferenciado na minha profissão? Seja na escola, seja no mundo fitness na academia, de forma autônoma, como personal trainer. Eu já tive empresas de consultoria esportiva dentro de condomínios, e quando a gente se viu nesse processo aí de migração da pandemia, eu tive, para não perder cliente, que eu já não podia atender presencialmente eles, como eu ia fazer? Eu criei os grupos através do Zoom, através do Google Meet, onde eles me assistiam e viam eu dando as aulas aqui, né? E assim como isso, eu também fazia as mentorias individuais com os alunos que eram meus alunos individuais do personal presencial. Então, eu remodelei o meu processo. Eu fazia palestras com eles, com outros profissionais, para a questão psicólogo, porque aquele momento que a gente está passando, né, com o isolamento social, abalou e abala muita gente até hoje. Nutricionistas para cuidar da alimentação dentro de casa, quando a gente estava restrito, não podia sair para algumas coisas. Então, é inovação. É algo que, mesmo para o empreendedorismo ou não, a gente precisa desenvolver. Meter a cara a tapa e falar, opa, eu quero fazer a diferença, eu quero tentar fazer algo diferente. É bem interessante você colocar isso, que tipo, a ideia, a proposta desse canal no YouTube, principalmente, é essa, é fazer algo diferente. Mas aqui, para mim, seria mostrar para os meus alunos que, independente de onde você esteja, que hoje eu moro no interior, independente de onde você esteja, você pode estar trabalhando, você pode utilizar essas métodos, esses meios e tentar fazer a sua diferença. Entendeu? É fazer aquele algo novo. Felipe, nós estamos chegando já a mais de meia hora de live, apesar de o papo vai fluindo, quando a gente percebe já está mais de meia hora de live. O que seria para esse professor que ainda tem dificuldade, porque a gente sabe que tem professores que daqui a pouco estão se aposentando, seja no ambiente escolar ou seja no ambiente fitness, mas ainda queria estar trabalhando, queria fazer alguma coisa. O que ele deveria fazer? Eu devo usar meu Instagram, devo usar o YouTube, o que eu posso fazer? Dar um norte para esses professores aí. O que seria? Beleza. Para a tua pergunta, vi, inclusive, na prática, né, na realidade, ano passado, ainda esse ano, muita dificuldade em professores, como você citou, que já estão em processo de aposentadoria, já tem não só uma certa idade, mas um certo gabarito na área, né, da educação física ou de outras áreas da educação. E eu, dando as palestras, fazendo as ferramentas digitais, aplicando com eles, não só de forma online, mas lá, quando era possível, fazendo com eles, dentro das escolas, quando já houve uma abertura, né, eu via a dificuldade de adaptação à ferramenta digital, à tecnologia, né, a estas questões. Então, essa questão aí do profissional que já passou por um processo totalmente diferente do que profissionais que estão entrando no mercado de trabalho passam, ela é uma coisa que a gente como o professor mesmo. O profissional, ele, como eu falei, eu consegui, por exemplo, com pessoas que já, inclusive, se aposentaram por conta da pandemia, que não conseguiram dar conta dessa rotina, dessa demanda digital, caderno de atividade, distanciamento, estava acostumado com a sala de aula, né? Então, eu não estava acostumado com isso e realmente uma pressão psicológica foi muito grande, pediu aposentadoria, não se adequou a produzir essa questão dos cadernos, mas também fazer as atividades online, no Google Forms, no YouTube, a pegar o link do YouTube e postar dentro do caderno de atividades para o aluno. Então, assim, não é algo fácil. E na minha prática de palestras com essas pessoas, eu senti isso na pele. Mas, assim, a insistência ela é muito importante. Então, os locais de trabalho, né, as direções, as coordenações dentro da escola, principalmente, elas precisam insistir nesse processo de formação
né, para um mundo com habilidades novas que estão sendo inseridas, e habilidades que o mercado exige, né, que as pessoas exigem, né? Então, o que acontece? Essa insistência dentro dos gestores para capacitar os seus colaboradores, os seus professores ou colaboradores de outras áreas de atuação a dominarem essas habilidades do futuro, e nesse caso estou citando aqui mídia digital, né, tecnologias, é importante, porque é só com a prática, né, e quando eu fiz durante um mês isso, é só você praticando mexer no Google Forms, aqui no Google Meet, aqui no Instagram, fazer uma live, que você vai conseguir melhorar, dominar, como qualquer outra coisa na nossa vida. É praticando, é fazendo, é executando, mas precisa que seja insistido, porque eu vi em muitos locais que eu trabalho, as pessoas, claro que com mais dificuldade, e reclamavam, e por conta disso, e não iam uma vez, por conta de outra dificuldade, uma vez ou outra, a coordenação e a gestão parar com a formação e a capacitação. E aí o que acontece? Se você não insiste, você não vai dar continuidade a um processo que poderia dar certo, como em outras escolas deram, né? Então, tanto da escola quanto da área fitness, professor que quer se adequar a essa nova realidade de mercado, deveria, né, tentar se criar mais autoridade em algo que é de extrema importância, que é um cartão de visita hoje para qualquer profissional, que é o nosso Instagram. Hoje em dia eu digo que o nosso cartão de visita antigo, que era aquele, né, o cartão de físico, né, hoje em dia, na grande maioria, tá, a gente sabe que em alguns lugares o acesso não é tão grande, então a gente tem que adaptar. O Instagram é uma ferramenta de cartão de visita. As pessoas vão lá, olham o teu Instagram, elas veem o que você faz, como você faz, para quem você faz, os produtos que você tem, né? O que você posta lá. Então, a sua foto, que gera autoridade, não pode ser qualquer foto. Então, isso, inclusive, a gente tem cursos que falam só dessa questão do Instagram para a questão profissional, né? Como você, dentro do seu Instagram, mostrar o que você faz para as outras pessoas. E aí, YouTube e outras ferramentas digitais, para mim, elas são de extrema importância para que o profissional do futuro, né, que a gente chama do presente, se adeque e se destaque no mercado de trabalho. E mais do que isso, né, a questão da empatia, da humanidade, eu acho que isso é muito importante, porque é uma coisa que eu falo sempre para a maioria das pessoas, em geral, né, se você trabalha só de forma técnica, o que aprendeu na escola, o que aprendeu na faculdade, né? Que é importante a base, né? Se eu não sei a questão técnica, a fisiologia do exercício, por exemplo, a parte do treinamento desportivo, a periodização, eu não vou gerar resultado do meu aluno. Não adianta eu saber das outras habilidades, mas se eu não tiver o conhecimento técnico da BNCC, de didática, eu não vou conseguir dar aula lá dentro da sala de aula. Então, é a base. Porém, o profissional dentro da academia é a mesma coisa. Mas se o profissional não domina os aspectos comportamentais, como eu falei, que é venda, gestão, marketing, comportamento humano, relação humana, empatia, ele vai ficar para trás. Por quê? Porque se a pessoa não sabe se relacionar com os seus colegas de trabalho, se a pessoa não sabe se relacionar com os seus clientes, com os seus alunos, se ela não entende, se ela não tem empatia, se ela não é humana, né? O grande diferencial do ser humano é ser humano. É ser humano. Ele vai ser substituído. Por quem? Por máquinas, por tecnologia, por inteligência artificial. Porque o cara que trabalha de forma tecnicista, né, ele não olha para o outro, e nós trabalhamos com pessoas. Nós cuidamos de pessoas também, né? Se a gente não tem esse tato, esse cuidado, a gente vai ficar para trás. Dentro de uma academia onde já tem as questões dos aplicativos online, né? Hoje em dia tem academias aí que elas trabalham com essa questão da inteligência aí através do trabalho online. Você vai no shopping, aqueles guichês já não tem mais as pessoas lá. Basta o quê? Você passar o cartão lá e aí tira o seu, né, o cartão de estacionamento e tal. Então, assim, as pessoas que trabalham de forma técnica, que não têm humanidade, elas vão ser substituídas. Já estão sendo. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa que mostra que cada vez está diminuindo o número de enfermeiros ou técnicos de enfermagem dentro de hospitais. Por quê? Porque essas pessoas
técnicos de enfermagem, enfermeiros que trabalham, fazem os curativozinhos lá da galera, que não tem humanidade, que chegam lá e tu já vai com problema e não te tratam tão bem quanto deveriam, porque você já está passando por problemas, está doente, está com algum problema, essas pessoas já estão sendo substituídas por robôs que fazem o curativo, por exemplo. Então, você já diminui esse processo. Mas aquela pessoa que vai lá, que se coloca no teu lugar, você já está passando por um problema, ela vai te atender bem, ela vai te acolher, e é isso que a gente espera, ser bem atendido, ser acolhido nos lugares. Se você não tem essa capacidade, aos poucos, a sua profissão, né, não todas, mas a grande maioria, principalmente que trabalha com pessoas, aos poucos ela vai ser substituída, totalmente ou em parte, né? Isso. Então você precisa ter habilidades comportamentais, que são todas as que eu citei durante a nossa live, nosso bate-papo. Perfeito, Felipe, perfeito. A gente está chegando ao fim de mais uma entrevista com o Felipe. Desde já, Felipe, te agradeço demais, de coração mesmo. Mas antes que eu comece meus agradecimentos, que toda live eu sempre coloco, eu tenho bastante agradecimento para fazer para todo mundo que me apoia, que curte, que compartilha, enfim, que todo mundo que está aqui nos apoiando de alguma maneira. Eu queria que você deixasse uma frase, aquela frase que você vai falar, essa frase para esse profissional, vou deixar essa frase para os professores de educação física. E depois da frase você já emenda seus agradecimentos e seus patrocinadores, seus amigos, e daí desde já também já coloca seus projetos e o que a gente tem para o futuro, beleza? Beleza. O que eu posso dizer assim de uma frase pessoal que eu utilizo muito é que é tentar. Eu acho que tente, profissional, você, profissional, qualquer profissional da educação física ou outro, tente sempre, né? Porque aí você erra para aprender, para aperfeiçoar o processo. Você só aprende errando. Não tenha medo de errar. É uma coisa que nos foi, infelizmente, tradicionalmente, né, o processo educacional colocado em nossa rotina, que o errar era um problema. Mas o errar, ele é a possibilidade de você estar melhorando, aperfeiçoando. Então, profissional, professor, você com seu aluno, né? Ou você mesmo que ainda é estudante, e é um constante estudante, né? Nós somos. Entenda que o erro é um processo de aprendizado. Então, a tentativa, ela é algo que vale a pena para que você possa se aperfeiçoar cada vez mais, né? O errar, ele faz parte desse processo de aprendizagem. E o professor, né, que esse educador, né, que transforma as pessoas, né, que é a primeira pessoa que tem o contato, que vai te transformar a ter aquela futura profissão, né? Somos nós que formamos opiniões, que também somos facilitadores desse processo educacional, damos continuidade, a família está lá, a gente dá continuidade aqui, a gente ajuda. Então, esse processo do errar, ele é entendido por muitas pessoas de uma forma errada. Então, o que eu posso falar para todo profissional, né, é que a tentativa é importante. Então, tente sempre. Mesmo que você fracasse, o fracasso é o erro que vai fazer você melhorar e aperfeiçoar qualquer processo para evoluir. Esse é o recado e agradeço aí ao convite, professor Kelvio, e parabenizo demais essa iniciativa que está trazendo conteúdo de extrema qualidade, inovação, o que vai ajudar muitos profissionais e muitas pessoas em geral, né, que assistem a sua live e o canal do YouTube. Para quem não teve oportunidade de assistir, vão lá e prestigiem esses momentos que são de extrema importância. Perfeito, Felipe. Mais algum agradecimento? Mais alguém? Alguma coisa que você queria deixar em especial? Eu, na verdade, quero deixar aí na verdade, eu vou deixar... Não esquece quem quiser te encontrar, tá? Quem quiser te encontrar, o teu telefone, se for possível, o teu Instagram, alguma coisa assim, quem quiser te encontrar, tá? Exatamente. Bom? Verifica aí, quer que coloque aqui ou depois tu coloca lá no teu canal? Depois eu coloco no canal. Mas pode falar, pode falar. Você coloca lá. Pode falar aí pro teu Instagram. Isso, e aí, galera, é assim, vocês fiquem à vontade para também entrar em contato comigo,
saber um pouquinho mais do que eu faço, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho com a área educacional de forma geral, assim como também estou no mundo do empreendedorismo. E tenho produtos, já tive vários, hoje em dia tenho alguns que estão relacionados à questão do emagrecimento, sempre magro, eu tenho outros dentro de condomínios, que eu emagrece condomínio, assim como eu tenho outros voltados para o futebol, que é o Futgame, o Jean 10, que é um ex-jogador de futebol do Remo, conhecido, Príncipe Painão, que a gente tem produtos com ele, né? Ele é nosso sócio. Então, produtos voltados para a gamificação, funcional game, para a área educacional, né? As palestras do Professor do Futuro, a escola do Futuro. Então, assim, a gente trabalha com essa questão de transformar a sua ideia, a sua expertise em produtos, seja ele digital ou presencial. Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, o professor Kelvin vai deixar aí depois lá no canal do YouTube dele, ou para quem quiser o meu contato, meu Instagram, pode entrar em contato que a gente tem o maior prazer de ajudar e fechar possíveis parcerias e sociedades aí pelo município de Belém, no estado do Pará, a gente tem no Marajó, e a gente está aqui para fortalecer a educação física e a área da educação em geral. Perfeito, pessoal? Perfeito. Então, muito obrigado mesmo. Perfeito, Felipe. Eu queria começar os meus agradecimentos aqui, agradecendo a você mais uma vez de coração, você ter aceitado. O Felipe foi um cara que eu conheci na academia e já era professor e eu estagiário, e mesmo assim a gente discutia do mesmo jeito, aonde um aprendia com o outro, onde sempre essa troca tem amizade, ficou até hoje, graças a Deus, se Deus quiser. Estou chegando em Belém, acredito que na terceira semana aí a gente vai se encontrar, se der tudo certo. Agradecer a minha família, de coração, minha família, que todo o tempo que eu vou fazer live, desliga isso, desliga aquilo e tal, minha família de coração, eu não tenho palavras para demonstrar o quanto eu amo minha família e o quanto eu agradeço eles. Inclusive é o tacacá do Isaac, que é onde a mamãe vende aqui, faz os produtos dela, as minhas alunas do treinamento funcional, o pessoal da escola Zélia, onde teve uma confraternização, onde eu sou professor na escola, teve uma confraternização, dei uma passada lá, eu não poderia deixar mandar esse abraço para eles. A prefeita municipal, a professora Marlene Borges, a secretária municipal, todo mundo da Secretaria Municipal de Educação. E se eu estou esquecendo de alguém, eu peço perdão, porque senão depois a gente passa o tempo todinho só agradecendo e a gente não consegue fazer tudo. Mas, Felipe, agradeço de coração mesmo. Futuramente a gente se encontra numa próxima live falando de abordagens bem interessantes assim como essa. Espero que você tenha gostado. O pessoal que assistiu, acompanhou online e o pessoal que depois possa acompanhar também possa gostar. Enfim, Felipe, meu muito obrigado. Uma boa noite a todo mundo que nos acompanhou e valeu, até a próxima. Espera que essa vai para selfie, antes que tu saia, tem que bater. Espera aí, daquele sorrisão, espera aí, deixa eu tirar isso aqui. Agora, 3, 2. Aê! Valeu, Felipe. Meu muito obrigado a todo mundo. Boa noite, hein? Valeu.